bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aqueles comentários, perguntas que são postados nos vídeos que nós produzimos aqui no canal e que nós trazemos normalmente aos domingos. Estamos tentando que isso fique normalizado e a gente comenta, responde, troca uma ideia para que isso forme um conjunto de informações que nos ajude depois, mais adiante, nas nossas tomadas de decisão. Hoje é dia 19 de maio de 2024, agora são 10 horas e 10 da manhã. Eu vou começar aqui com o 321fer, que ele pede aqui se poderia fazer um vídeo analisando a Aura 3. Bom, eu tenho evitado, ou pelo menos tenho diminuído muito as análises das companhias, porque isso não dá visualizações no canal. Às vezes, por exemplo, a Aura, que trabalha com minerais, na parte de ouro, de cobre, o que acontece? Não tem uma procura, então é um caso muito específico. Aí eu posso atender aqui, no caso, o 32 ou o 321fer, e, na verdade, ninguém mais vai se interessar por essa companhia. O que importa aqui no final das contas? Então, a primeira coisa que você precisa saber é o que a companhia faz. Então, por exemplo, aqui, ó, a Aura, mineradora de ouro e cobre, tem que discorrer sobre isso, olhar bem o histórico, tem o quem somos aqui, estou no site de RI. Bom, agora que eu sei o que ela faz, é importante que eu entenda qual é o projeto. O que ela está fazendo? O que ela tem de projeção para o futuro? Por isso que é projeto, né? Para a gente ver como ela vai se comportar lá na frente. Isso aí tem que estar encaixado dentro de um cenário ajustado. Aqui no caso, ela trabalha com commodities metálicas e a gente precisa entender onde que ela está. E aí só depois olhar os números do ponto de vista dos indicadores fundamentalistas da companhia. Tem vários sites que falam sobre isso. Aqui, por exemplo, eu estou no Status Invest. Eu vejo ali a cotação da Aura 33, mas o que me chama a atenção está aqui, ó. Dividend Yield 4,31%, é muito abaixo daqueles 6 que nós procuramos aqui no canal. E outra curiosidade que você pode encontrar aqui, por exemplo, é com relação aos pagamentos de proventos que a companhia veio fazendo ao longo dos últimos tempos. Então, por exemplo, aqui, ó, eu marquei o máximo desse lado aqui, de tempo em que a companhia ela se apresentou com pagamento de proventos. Talvez o que tenha chamado a atenção de muita gente foi aqui em 2021. No entanto, veja que em 2022 e 2023 não acompanha. Então, isso aí às vezes leva as pessoas a se precipitarem e fazerem uma compra do papel. Uma outra forma de visualizar isso aqui, veja bem, me perguntaram da última vez, se eu sabia de algum IPO recente. Na realidade, se você olhar para cá, vou tentar deixar marcado aqui, para a gente acompanhar essa linha. Então, o último IPO registrado nesta planilha, que você baixa lá no site da B3, veja que foi do ano de 2021. Aqui, ó. Portanto, de lá para cá não teve, 22, 23 e agora 24 a gente não tem nenhum IPO. Mas, se nós formos olhar um pouco mais aqui para cima, eu já deixei marcado, veja a Aura aqui. Ela entra no IPO, o dela foi aqui, ó, 2/7 de 2020, e pelo valor aqui a gente está falando de um BDR. Então, até isso conta na questão. Por isso que a gente viu lá quando que houve o primeiro pagamento de proventos dela. Teria que dar uma dissecada para ver o que aconteceu para que ela pagasse naqueles termos. Será que as commodities realmente naquela época estavam mais elevadas? Porque hoje a gente sabe que o mercado todo tem uma restrição, aí é 2021, ainda está dentro de um período pandêmico. Mas o que eu acho aqui de relevante é o passo a passo para você chegar lá e compreender como a companhia funciona, como é o projeto dela e se ela está ajustada com um cenário que você precisa fazer uma leitura adequada. A mim é uma companhia que realmente não interessa. Indo aqui para as empresas que a gente tem tratado aqui no canal, desde que houve a troca de governo no início de 2023, pelo cenário que se apresentava, a gente ficou mais focado aqui no canal em bancos, seguros e elétricas. E aqui
fiz vários vídeos recentes sobre o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Ele se tornou preponderante por conta da situação os eventos naturais, a catástrofe natural, né, que aconteceu no estado. Então, aqui o Marco Severino diz o seguinte: acredito que o banco vai passar por um momento de incerteza devido às tragédias que aconteceram no Rio Grande do Sul. Mas ele vai lidar bem com isso e também vai ter muita movimentação financeira para a reestruturação do Rio Grande do Sul, por ser acho que um dos estados, né, maiores, enfim, ou pelo o banco ser um dos maiores de lá. Então aqui eu já fiz vários vídeos sobre isso, acho que até cheguei a esgotar o assunto, né, só que, claro, eu estou respondendo aqui. Eu acredito que o último vídeo que eu vou deixar aqui no final para você, eu acho que ali está bem consolidado qual é a visão do banco. Não tem como não acontecer, virão os aportes, o banco ele está apartado disso, ele mesmo coloca dessa forma, está contribuindo da forma que é permitido dentro da legislação para bancos e aparentemente não vai ser muito afetado. Talvez, olha que até para o banco é bom quando ele faz aquelas prorrogações que está colocando para 3, 4 meses para frente na questão de cobranças dos consignados, mas o banco entende que mesmo ali tem a incidência de juros, o banco não vai fazer diferença nenhuma. Segundo o vice-presidente, que foi quem deu toda essa consideração. Então, eu não consegui olhar para a questão do Banrisul como o mercado olhou. Eu resolvi até quando a ação caiu, comprar mais. E quando baixou, principalmente dos 11, aqui o canal, nós acabamos comprando mais. E agora, depois, né, do passado, esse primeiro impacto da tragédia natural que aconteceu, o que a gente está vendo é que é um retorno para uma posição. Acho até, inclusive, que o mercado não consegue enxergar ainda adequadamente e talvez exista uma possibilidade de que a ação desça mais e ela se oferecendo, evidentemente, nós vamos acabar comprando. E isso reporta a essa posição aqui do Henry Rocha. MH, eu acabei encerrando a posição hoje. Aqui nós estamos falando de novo do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. O resultado do primeiro trimestre, a falta de margem de segurança. Pois é, aqui eu vou deixar marcado isso aqui, falta de margem de segurança. As incertezas em relação a resultados futuros me fizeram sair. Aqui está. O tempo, aconteceu, né, lá no período pandêmico também, e depois eu acho que aqui para o Estado talvez tenha sido o evento mais relevante. E lógico, né, que num primeiro momento a gente tem uma ideia sobre isso. Se você ainda não tem o tempo suficiente para verificar, assim como que uma ação se comporta dentro da bolsa, você ainda não estou dizendo que é o caso do Henry Rocha, só estou dizendo que às vezes acontece isso. Você ainda não tem a compreensão que preços não sobem nem descem na bolsa de valores. Ou eles são derrubados ou eles são levantados. É assim que acontece. Eu já falei, tem vários vídeos que eu converso sobre isso no canal. Então, quando acontece esses fatores, tem muitas coisas no entorno que acabam por derrubar o preço. E a gente precisa ficar atento, principalmente quando vem muito rápido. Esse, normalmente, é o momento que a gente olha com mais acuracidade. Eu fui... Claro, você não vai comprar tudo de uma vez, né? Não faz sentido. Se eu vou gastar todo o dinheiro que você tem, a sua reserva de oportunidade. Mas você vai comprando aos pouquinhos, porque se você errar, você erra por pouco. Então a ação, o que aconteceu? Como é que nós fizemos? A ação veio descendo, nós fomos comprando. Veio descendo, nós fomos comprando. E não fizemos grandes compras. Mesmo assim, sem antes assistir a videoconferência, né? A teleconferência de resultados e ver os resultados objetivos do banco. Só então é que nós, olha, isso aqui está desse formato. Eu vou dizer, se eu olhasse para trás, eu diria assim, se eu não fosse muito fixo ao método que é utilizado no canal, eu diria, me arrependo de não ter comprado mais. Mas eu acredito que o mercado ainda vai continuar com essa posição e vai dar mais uma derrubada nesse preço. Parece. Se vai acontecer ou não, eu não sei porque eu não faço previsão aqui no canal. Mas isso aí acontecendo, com certeza nós vamos fazer muitos aportes, ainda que não desça abaixo dos R$11,
que é mais ou menos quando a gente acha que seria um ponto interessantíssimo de compra. Também aqui sobre o Banrisul, do Renan Werley, ele diz: essa será a minha primeira ação como um iniciante. Vendo o histórico de oportunidades da pandemia, quando eu não tinha conhecimento de investimentos, irei seguir a lógica de oportunidades agora. E claro, depois ali vai discorrer, né, sobre o Estado, ele vai se reerguer com certeza, os aportes virão, a gente lamenta, né, uma série de questões aí que aconteceram, principalmente com relação à vida das pessoas e também com o patrimônio delas. Agora, olhando do ponto de vista de investimentos, eu entendia isso e talvez ali com uma oscilação para o Banrisul, mas no final das contas o banco vai ser pouco afetado. A questão da safra, principalmente a safra do arroz e a safra de soja, que é onde tem uma preponderância, ela já havia sido colhida em sua grande maioria. A questão agora, evidentemente, tem o que está nos silos e tem a questão da infraestrutura, que é para poder fazer o escoamento. Então uma coisa é a colheita, outra coisa é o escoamento. Por isso que essa questão toda não pode parar, vai ter um primeiro reflexo do ponto de vista econômico. O governo está aí comprando arroz. Aqui no Rio Grande do Sul se diz, olha, não era necessário. Mas o fato disso aí tudo é que a parte de infraestrutura, principalmente a parte de rodovias, ela precisa ser reposta o quanto antes, justamente para fazer o escoamento. Então talvez esse seja o fator preponderante. De qualquer forma, cessadas as chuvas, hoje está chovendo aqui, mas é uma chuva insignificante, é uma chuva que a gente diz assim, ela fica às vezes por dias, mas ela não tem reflexo dentro do contexto da cidade, não é aquela chuva pesada que a gente viu. Mas passa esse período, o solo seca e ele fica, claro, alguns vão estar deteriorados pela quantidade de lama, e aí vai ter que se ver o quanto é razoável fazer o trabalho do solo para o novo plantio, porque o ano agrário ele começa no meio do ano, né? Tanto que eles falam, sempre você vai ver, né, 2000, no caso aqui, vai ser 2024, 25, é sempre assim, 24, 25, 25, 26. Então, por exemplo, nós estamos fechando o 23, 24, e agora começa o 24, 25. Talvez aí seja necessário justamente essas captações feitas o pessoal que lida com o setor do agronegócio e, consequentemente, vai ter que ser disponibilizado para essas pessoas um crédito mais ajustado, que é o que o banco acredita que vai acontecer. Olhando aqui para o levantamento feito para nós pelo Eduardo Balbino, levantamento, na verdade, é uma opinião que ele está dando. É uma pena que a ação, ele está falando da Caixa Seguridade, tenha se descolado tanto. Agora, se pagar trimestralmente, a tendência é subir mais. Sinceramente, eu não acho. Para mim, a Caixa Seguridade ela vai funcionar dentro de um contexto de um ciclo de subir. Veja, aquilo que eu estava dizendo. Os preços foram levantados e dentro de um contexto eles também voltarão a ser derrubados. Provavelmente, tá? Eu não consigo fazer uma previsão disso, mas dificilmente ela vai se descolar muito dos seus indicadores fundamentalistas, que é aquilo que a gente olha. Mas, evidentemente, que eu concordo que muita gente pode olhar com bons olhos para ela do ponto de vista dos seus resultados. Os resultados foram apresentados e, ao contrário, os preços não foram levantados, eles acabaram descendo mais, foram empurrados para baixo. Então, talvez isso funcione dentro daquele ciclo que eu falei, é o ciclo de preço dentro de um contexto que o mercado acabe gerando a informação que leva para essas oportunidades, tanto para quem trabalha com a valorização, quanto no caso aqui do canal que a gente trabalha indo atrás das empresas para o melhor momento de compra em função dos proventos que ela paga. Eu acredito, não sei se isso vai acontecer, mas é só uma visão que eu estou tendo, de que existe essa possibilidade de que ela faça esse ciclo como ela fez no passado, de retornar. Se ela voltar ali para casa dos 11 baixo, a gente retorna a comprar ações da Caixa Seguridade. Aqui eu estou sem o nome, né, mas aqui nós estamos falando também do Banrisul. Na verdade tem dois comentários, vamos ver se eu faço os dois em um só. Vou deixar marcado aqui. Então, na pandemia as ações caíram pela metade e agora, depois da pandemia, tudo voltou ao normal. As ações subiram muito
esse negócio vai ser assim, cai e depois sobe. Está falando aqui do Banrisul. Depois, o povo vende com medo. Parece até que o banco está falindo. Por isso que o Barsi está milionário, porque ele soube superar todas essas pandemias e tragédias. Eu estou comprando, pois depois que a água baixar, as coisas vão começar a voltar ao normal. Eu acredito que é mais ou menos por aí, né? Eu tento ter uma certa... Tento, não sei se eu consigo, ter uma certa tranquilidade em falar assim. Eu, por exemplo, não me considero um esperto do mercado. Não me acho isso. Tá? Pelo contrário, já cometi muita besteira lá no passado e trago hoje como experiência evitando isso. Eu não sou um grande investidor, sou um investidor mediano. Como eu acredito que é o público com quem eu quero conversar. Eu não quero trazer aqui uma visão de exacerbação, você vai ficar rico no final do ano, vai ficar rico algum dia, nem falo sobre isso, né, sobre ficar rico. Eu acredito que se dentro de uma renda passiva a gente consegue cobrir todas as nossas despesas, isso nos dá a tão procurada independência financeira. Então a gente não está nem dependendo do governo, nem dependendo de algum auxílio que nos venha, e sempre que acontece, por exemplo, uma tragédia como essa, que a gente viu, uma tragédia natural, a gente tem uma estrutura que vai nos ajudar a superar. E depois que isso for superado, a gente volta de novo para esse mesmo processo, além do que nos dá uma longevidade. Depois, se um dia a pessoa para de trabalhar, por exemplo, pode acontecer, não quero mais, ou se aposenta, etc., ela ainda tem algo pelo que trabalhar, passar talvez para os seus amigos, passar para os seus filhos e dar uma continuidade nesse processo da pessoa viver de uma forma mais independente e não tão dependente do Estado. Pelo menos é assim que eu enxergo. Dentro desse contexto, eu acredito que às vezes tem essas vendas mais, vamos dizer assim, precipitadas, né? Porque em muito se busca essa velocidade dentro dentro do crescimento financeiro. E claro que velocidade e crescimento financeiro às vezes não andam muito de mãos juntas, de mãos dadas. Acredito que na maioria das vezes não andam de mãos dadas. Então, o que eu prefiro, né? Em vez de tomar decisão precipitada, eu prefiro olhar melhor o cenário, estudar o cenário, ver se o projeto está ajustado e aí sim tomar minha decisão, como foi no caso do Banrisul, que eu acho que era muito mais para compra do que para uma eventual venda. Mas é só uma opinião. O Deep Web Invest aqui também ele vai na mesma linha, né? Eu acho que eu acabei dando uma explicação lá atrás sobre a questão dessa tragédia natural que aconteceu. Então ele diz o seguinte, né, acredita que ele entrou antes das situações climáticas, o governo tem tudo para investir e tentar recuperar a situação. É mais ou menos por aí, mais ou menos o que eu já vinha conversando até aqui. E duas aqui para fechar, do Leandro Silva, perguntando a minha opinião sobre a CPFL Energia, se ela será afetada pela tragédia do Sul. Muito pouco, foi uma barragem que arrebentou da CPFL, vai levar um tempo ali para fazer a recomposição, mas o que acontece? A CPFL Energia, a parte que ela comprou, tirando essa barragem, a parte que ela comprou da Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul é na parte de transmissão. Ainda que algumas regiões sejam afetadas pela falta de luz, ela está na parte de distribuição, não na parte de transmissão. A parte de transmissão, pelo o cenário que a gente viu, praticamente não teve nada. Eu não via nada que abordasse essa questão. Então, acho que ela não vai ser afetada nesse quesito da transmissão. E com relação à sua barragem, vai ter a reconstrução, mas aí é uma coisa muito tópica, muito pequena, então não vi um reflexo significativo para a CPFL Energia. Depois ele pergunta assim, quais ações você acha melhor para investir? Empresas estatais ou empresas privadas? Sinceramente, eu não vejo muita diferença, não vejo diferença significativa, né, ao olhar para essas empresas aí. Tem momentos, por exemplo, a gente pega um governo como esse, que é um governo que é mais
busca mais um Estado concentrador. Veja, sempre que a gente falar assim, por exemplo, do ponto de vista de ideologia, se ele tem uma ideologia mais voltada para o socialismo, a palavra que eu acho que melhor define o socialismo é controle. Muitos pensam que é distribuição, que é divisão. Não, a palavra é controle, porque dentro da questão econômica é uma economia de comando ou economia planificada. Ou seja, você tem um ente que ele define o que vai ser melhor para os demais. Se tiver, do outro lado, um povo que não pensa, melhor ainda. Porque eu só estou dando uma dica aqui. E o que acontece? Se a ideia é controle, às vezes ele tenta estender esse controle até sobre as empresas privadas. Veja o caso da Vale, da Tupi e outras tantas, IRB, onde, no caso, ele tem Golden Share. Se você vai olhar para isso, ele chega a ir até essas empresas. Se você tem, por outro lado, uma ideologia mais voltada ao livre mercado, você vai ver que é um troço assim, ó, deixa que eles se ajustem. Que foi justamente quando o Banco do Brasil, se você olhar para o histórico, ele realmente fez um planejamento estratégico, ele entrou na linha de cumprimento daquele planejamento estratégico e se tornou um dos bancos mais rentáveis. Então, eu, sinceramente, olho para esses dois aí, eu não vejo muita diferença. No Brasil tem uma amálgama, meio que um cruzamento. Você vai lá e dá uma olhada, eu já comentei aqui no canal, o conselhão do atual governo. E você vai ver lá quem faz parte do conselhão. São empresas, muitas empresas privadas relevantes com ações na bolsa, sobre as quais o governo impõe alguma ingerência, porque o próprio governo disse, esse atual, a empresa privada ela precisa pensar junto ou igual o governo atual. É uma forma de pensar. Então, eu não vejo muita diferença. Eu costumo ver muito pelo que eu digo, o cenário. Como é que é o cenário atual? É de controle. Uma tendência socialista, uma imposição. E mais do que isso, é um governo que até mudou, saiu da sua linha raiz, né, desse pensamento de esquerda, e foi para a linha dos globalistas. Inclusive com entregas assim, absurdas até de questões do país. Tanto que internamente eles acabam entrando em conflito e abandonando até ideias da sua origem, que é a origem de olhar para os trabalhadores. Consequentemente, mesmo esse governo, ele tem essa propensão a entregas, favorecendo essas empresas e, por outro lado, cobrando a sua participação. Ou seja, talvez as empresas nesse momento não tenham tão bons resultados, mas não vai ser não serão afetadas só as empresas estatais. É uma linha geral. E por outro lado, se você vai para quem tem uma linha mais de livre mercado, como nós vimos no governo passado, você vai ver que todas elas crescem e trazem, na minha opinião pelo menos, né, mais prosperidade, tanto para si quanto para a comunidade como um todo. Então eu, sinceramente, olhando para isso aí, eu não vejo muita diferença, exceto aquelas empresas que são cabide de emprego, a maioria não é nem listado, que estão sempre fechando no prejuízo, mas aí essas empresas a gente nem olha, elas são financiadas, custeadas pelo governo. Isso aí raramente acontece nas empresas privadas. E o que a gente está vendo pelas medidas de governo é justamente quem são as afetadas, são as empresas normalmente do varejo. É só olhar o que está acontecendo com o varejo. Isso porque tem várias questões ali por trás, mas o varejo sempre sofreu muito no Brasil, sempre que houve governos com esse apelo mais socialista, ao contrário desses com visão de livre mercado. Mas essas empresas também não fazem parte das que nós analisamos aqui no canal e não existem empresas de varejo que são estatais. Portanto, eu não vejo muita diferença por tudo isso que eu acabei explicando aqui. E dito isso, eu espero que eu tenha respondido todas as questões que foram levantadas. Espero que eu não tenha deixado nada para trás. Mas você coloque aí, faça o seu comentário. Normalmente aos domingos eu venho e troco ideias com você para que a gente possa não necessariamente concordar, mas divergências também são importantes. Porque eu não tenho problema nenhum em mudar a minha posição, desde que eu entenda que aquilo ali realmente, lá na frente, vai me trazer
uma melhora para o que é o interesse aqui do canal, que é o interesse dos investimentos. E dito isso, eu vou ficando por aqui, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço.